Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia para todos. Nós vamos começar agora mais uma live. Essa live tem por objetivo, na verdade, mostrar a vocês da área de saúde, especificamente os médicos, como pular obstáculos. Obstáculos para que você se torne um médico de referência, um médico mais completo, um médico que você possa atingir resultados mais completos. Então, nós hoje vamos tentar, mais uma vez, mostrar atalhos, tá? Para que você possa pular esses obstáculos. Meu nome, como você já sabe, é José Araújo, sou cardiologista, faço medicina integrativa, eu pratico medicina integrativa em torno de 15 anos, tá? Minha formação é nos Estados Unidos, e hoje, o tema de hoje é legalidade da medicina integrativa. Toda vez que nós falamos da palavra legalidade, o que nos vem à cabeça? Nos vem à cabeça sempre é advocacia, direito. E, na verdade, o que nós temos que falar hoje aqui é o direito, sim, mas o direito a você exercer, tá certo? A sua profissão. Então, a palavra legalidade aqui, que fala em relação a direito, é o direito de quê? De você exercer os seus procedimentos. Procedimentos que, às vezes, são liberados em alguns países de referências, em algumas instituições de referências, mas não são aceitos ou não são permitidos em outros países ou por outros conselhos regionais. E isso, quer dizer, de você ter essa proibição ou essa confusão que acaba prejudicando ou causando um obstáculo a que você não saia da sua zona de conforto, para que você se torne um médico mais completo, é o nosso objetivo hoje, tá certo? Então, o que nós queremos? Profissionais que não se limitem, tá certo? Ao seu conhecimento e sua especialidade. Lembre, nós nos formamos e quando nós nos formamos, nós juramos a Hipócrates, que era o quê? Que ele falava há 400 anos antes de Cristo. Quer dizer, o que ele falou? Ele falou simplesmente que nós somos aquilo que comemos. E o que ele usou como método científico? A observação. Quer dizer, nós, promédicos, seja ele qual especialidade que nós escolhemos, nós prometemos a ele que nós iríamos seguir exatamente isso. Tá certo? Quer dizer, na verdade, a medicina integrativa, ela acaba ficando confusa. Na verdade, você acaba não sabendo o que pode fazer ou não. Por quê? Porque, na verdade, existe o quê? Uma mudança, tá? A nível de sociedades, tá? Então, existem sociedades em que você vai encontrar uma liberação de alguns procedimentos ou não. Então, primeira coisa que eu quero recolocar para vocês hoje significa o quê? Mostrar que a medicina chinesa, com as poucas, tá, ferramentas que elas têm, a fitoterapia, a acupuntura, a dietoterapia, a atividade física e meditação, feitas, quer dizer, criadas pela observação, ainda 3.000 anos depois, apesar de ter mostrado muita evolução e muitos resultados, nós conseguimos ainda ver pessoas ou conselhos em que desacreditam nessa medicina. Quer dizer, é isso que nós temos que pular. Nós temos, como profissionais de saúde, saber questionar, tá? Questionar até que ponto isso é verídico ou não, tá? Isso é que é importante. E do lado da medicina integrativa, que nós vemos que hoje, ao lado da medicina chinesa, nós temos muito mais ferramentas, não só essas que estão na sua frente, como outras, para que nós conseguimos essa medicina mais completa, mais profissional. O que logo eu coloco para você de novo, mais uma vez, para você que está acompanhando essas lives, tá? São locais, são centros esses que têm grande referência, tá? E que vão lhe dar mais segurança. Mais segurança para quê? Para que você possa buscar o que você quer. O que você quer é o quê? Se tornar um médico mais completo, mais que consiga melhores resultados, que você tenha em você próprio o que? Um profissional mais feliz. Feliz porque você consegue ser um profissional mais completo a nível de resultados dos seus pacientes. Então, aí sim, você encontra vários serviços que já foi mostrado anteriormente para te dar essa segurança, para você não ficar nessa coisa confusa. Será que eu posso? Será que eu devo ou não devo fazer? O que eu preciso fazer? Tá certo? Então, o que é um primeiro item que eu quero colocar para vocês? Por exemplo, você tem como objeção
porque existem alguns locais em que você não pode fazer. Então, primeira coisa, você tem a FDA. Quem é a FDA? Na verdade, a FDA, Food Drug Administration, tá? É quem, na verdade, regulamenta o quê? Tanto a parte de alimentação como a parte de drogas dos Estados Unidos. Estados Unidos que é uma referência para nós, em todos os aspectos. E você tem artigos, tá? Inclusive um deles está escrito, o Replenish, tá certo? E baseado nesse artigo e em outros artigos, a FDA, quer dizer, o conselho que regula todos a questão de liberação de medicações e alimentações, você tem nos Estados Unidos a liberação dos hormônios bioidênticos. E nós, profissionais da área de saúde, especificamente, nós podemos dizer, os ginecologistas, ou os mastologistas, ou os endocrinologistas, os nossos profissionais que mais estão envolvidos com a parte hormonal, a despeito de você ter esse país e essa food drug, quer dizer, como a Anvisa nossa, quer dizer, essa instituição que nos permite utilizar o bioidêntico, dizendo, nos mostrando que não vai ter efeito colateral, que você vai ter um efeito benéfico desde 2018, e mesmo a despeito disso, você consegue ainda ver profissionais falando coisas como hormônio causa câncer, hormônio vai dar efeito colateral, hormônio faz mal ao coração. Quer dizer, o que nós precisamos para que falemos a mesma língua, mas que nós vamos conseguir tratar nossos clientes de uma maneira igual, semelhante? Quer dizer, de que forma nós vamos conseguir isso? Quer dizer, o que é necessário? Quem mais é preciso falar para quebrar esses paradigmas? Tá certo? Quer dizer, o que é necessário? Por exemplo, outro exemplo que eu quero colocar para vocês, que é o exemplo da ozonioterapia. Será que o Conselho de Enfermagem não tem uma exigência tão grande com o nosso Conselho de Medicina? Será que os fisioterapeutas ou os conselhos de odontologia também não exigem a terapia baseada em evidência? Por que eu pergunto isso? Porque todos esses conselhos, esses profissionais, eles usam a ozonoterapia com regularidade, tá certo? E com resultados espetaculares. E nós, médicos, somos proibidos de fazer isso. Quer dizer, proibidos por quê? Baseados em quê? Por que alguns conselhos permitem e outros não? Por que essa diferença na avaliação do que é permitido do que não é permitido? Do que é legal do que é ilegal? Porque, na verdade, o que isso vai levar? Levar nada mais a menos do que o quê? Um bloqueio, tá certo? Você vai fazer com que o seu profissional de área da saúde não saia dessa especialidade, de ser tão, quer dizer, só tão específico, e abra mais os conhecimentos, tá certo? Isso é fundamental. Então, no meu caso específico, eu como cardiologista, quebrei esse paradigma, porque saí dessa zona de conforto, por quê? Porque eu me sentia desconfortável em não conseguir alcançar os resultados que eu queria. Eu consegui isso, mas é comum, tá certo? Nós visualizamos o quê? Profissionais de outras áreas que ainda têm objeções, dúvidas, eles têm dificuldade de pular isso. Por quê? Porque você conversa, como falei anteriormente, com o ginecologista, você vê a prescrição hormonal completamente diferente, a visão de um profissional para o outro completamente diferente. Você vê críticas de um profissional, de um colega ao outro, sem necessidade. Por quê? Porque nós já temos, especificamente no caso do hormônio com ginecologia, nós temos uma agência internacional, nós temos um país que utiliza isso e legalizou. Então, por que nosso conselho ainda não consegue unir os especialistas e falar uma linguagem única? Seria muito menos confuso, causaria menos problema, menos impacto, quer dizer, facilitaria bastante para que nós, como profissionais, conseguimos sair dessa coisa de ficar prisioneiros a ser especialistas específicos, tá certo? Por exemplo, temos outros exemplos, como a medicina hiperbárica, ou o Von Ardenne. Quer dizer, o Von Ardenne é uma técnica que usa oxigenoterapia. Então, é uma técnica que todo mundo me pergunta, o que é Von Ardenne? Von Ardenne é um nome de um físico austríaco que esteve envolvido na criação da bomba da Segunda Guerra Mundial. Será que esse físico não tinha o conhecimento suficiente para desenvolver uma técnica tão simples como a de Von Ardenne, que é o quê? Ele pergunta,
Você quer ter a doença apresentada a nível de exame clínico, quer dizer, quando a doença se torna orgânica, ou você quer prevenir a doença? Você quer prevenir a doença. Então, você quer melhorar a sua usina elétrica, quer dizer, você quer melhorar a sua mitocôndria? Quero. Você quer melhorar seu desempenho? Quero. Você quer melhorar seu estresse oxidativo? Quero. Então, o que ele, em 1950, fez? Colocou o uso do oxigênio a 100%. E, dessa forma, você tem o quê? Uma melhor, tá? A mitocôndria sua funcionando de maneira mais completa. Então, você nota que essa técnica, nós não podemos negar o que o mundo mostra hoje. Então, hoje você vê atletas de grande nível, de grande porte, com resultados fantásticos, que usam essa técnica durante a competição, ao longo da competição. E o que consta ela? O uso de oxigênio. Será que o oxigênio, quando nós falamos com alguns colegas que ainda ficam bloqueados? Bloqueados por quê? Porque tem medo. Medo que de ser tomar alguma repreensão do nosso conselho, por falar de técnicas que são simples, que é o uso de oxigênio. O uso de oxigênio, que é amplamente divulgado na mídia por profissionais competentes, por profissionais que acabam com resultados ótimos, mas nós temos medo de dizer. A maioria de nós acabamos de ter bloqueios com isso, porque usamos oxigênio. Mas nós sabemos que quando nós vamos ao hospital e a primeira coisa que nós recebemos é o quê? É a oxigenoterapia. Quer dizer, será que o oxigênio ele só pode ser utilizado para quando você está doente? Ou você pode utilizar ele quando você, na verdade, você está com vontade de prevenir a doença? Não é verdade? Quer dizer, o objetivo nosso é prevenção. A medicina integrativa tem o objetivo de ir na causa, de evitar o desequilíbrio funcional, tá certo? Melhorar a questão energética. E nós ficamos bloqueados porque nosso conselho ou nossos colegas têm medo. Medo, lógico, medo porque isso não é legal, isso não consta. Em quê? Não consta no conselho, tá certo? Isso que nós temos que pular essa etapa. Outro tipo de ferramenta que é muito comum, que é a câmara hiperbárica. O que é a câmara hiperbárica, que é tão conhecida assim? Câmara hiperbárica, como vocês veem aí, ela pode ser monoplace ou multiplace, tá certo? Quer dizer, uma pessoa só ou várias pessoas. E você vê aí a indicação da Mayo Clinic, tá certo? Que é muito semelhante à da nossa Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Agora, eu pergunto a um especialista de ortopedia, por exemplo, qual é a diferença de você usar a câmara hiperbárica para tratar, certo? Uma osteomielite, uma doença que é um processo inflamatório, tá certo? Que tem uma inflamação, que tem uma infecção, tá certo? E você tratar uma tendinite, ou você tratar uma ruptura muscular. Quer dizer, por quê? Porque o conselho, quer dizer, a nossa Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, e eu que sou especialista, preciso ficar preso a exatamente essas regras? Quer dizer, será que há diferença, se você analisar, você ortopedista, você, na verdade, que trabalha com essa área, entre a tendinite, a ruptura muscular e uma osteomielite? Será que existe essa diferença? Quer dizer, nós não sabemos que nós utilizamos com resultados ótimos. O que é uma diverticulite? O que é uma diverticulite? Não é um processo inflamatório que você tem no intestino? Então, eu posso usar, sou permitido a usar pela sociedade na questão de celulite, faceite, miosite. Mas na diverticulite eu não posso usar. Mas na osteomielite, que é interna, eu posso usar. Então, isso não só nos deixa mais confuso, tá certo? Como acaba tornando isso um obstáculo. Quer dizer, as pessoas até se tornem médicos hiperbáricos. Por quê? Porque na medida em que você vê a amplitude que isso pode tomar, você vai ter muito mais profissionais interessados nessa prática. E hoje nós sabemos, pela sociedade, o número limitado que nós temos de médicos hiperbáricos. Por quê? Na verdade, uma das causas, lógico que não é a única, é essa limitação, esse engessamento que nós temos. Quer dizer, uma camisa de força que nós temos, por quê? Porque é ilegal. Quer dizer, não é direito, não é correto. Quer dizer, o mais importante, nós que defendemos a medicina, que nós defendemos a medicina baseada em evidência, que nós defendemos o trabalho, mas eu não consigo ver diferença
celulite, uma miosite e uma ruptura muscular. Quer dizer, se você tiver aquele processo inflamatório que você visualiza, você usa a câmara hiperbárica e ela é permitida. Mas se o profissional atleta, na verdade, utiliza isso, não pode, não é permitido. A despeito, novamente, de você ter na mídia social hoje, vários atletas de grandes resultados têm em casa isso aí. E não é uma coisa nova, é uma coisa que eles têm há décadas já, que eles utilizam para a melhor recuperação do atleta. Tá certo? Outra área significativa que evoluiu muito, tá certo? Foi o quê? Foi, na verdade, a área de intestino, tá certo? Quer dizer, você vê aí que a Harvard, quer dizer, ela já aceita, ela já entende que existe uma conexão intestino e cérebro. E lembra que eu tenho 57, na minha época não era nem microbiota, nós chamávamos isso de flora intestinal. Mas se a Harvard, ela aceita que existe isso, ela aceita, então, que existe uma diferença grande entre microbiota e flora intestinal. E ela aceita isso. Por que ela aceita isso? Porque hoje, a partir de 2001, existem sim artigos científicos que já mostram a sequência da sua bactéria, do vírus, do fungo que tem no seu intestino. E já foi comprovado a conexão entre a liberação de substâncias que essas bactérias fazem com a sua mitocôndria. Então, se você é diabético, se você é hipertenso, se você tem câncer, você já tem comprovação científica o suficiente mostrando que você tem uma composição de bichinhos que vão fazer com que você tenha uma maior probabilidade de ficar diabético, hipertenso ou tenha câncer. E é específico isso. E eu estou falando de Harvard, e eu estou falando que ela lá também já usa técnicas como o transplante fecal, que nada mais é que o quê? Que é a mudança da microbiota. Então, Harvard saiu na frente e nós sempre atrás. Mas ela fala o que nós falamos. Agora, nós podemos utilizar Harvard para nos dar mais segurança, mas não podemos sempre estar presos, na verdade, aqui o país mais desenvolvido. E nós, como somos do terceiro mundo, considerado como tal, não podemos ter o quê? Iniciativa, o raciocínio lógico, ou observacional, ou fisiopatológico, quer dizer, usamos outras formas que não sempre a medicina que você tenha que ter o artigo científico, tá? Mas é importante que você veja aí, ó, tá? Na minha época não tinha microbiota, quando eu formei. E hoje, aos 57 anos, eu tive que aceitar a presença da microbiota. Não foi fácil para mim. E eu não tinha Harvard quando me disseram isso. Quer dizer, eu não tive acesso a Harvard. Eu hoje, última década, sim, eu comecei a visualizar que essas instituições, como Harvard e outras, também já estão fazendo o transplante fecal e levando tanto a importância da questão da microbiota em qualquer tipo de patologia, tá certo? Mesmo no paciente que esteja com câncer, que está em tratamento, você nota que quando você utiliza, melhora a microbiota, até a terapêutica convencional, com imunoterapia, ou mesmo a quimioterapia, melhora muito o resultado. Quer dizer, o que isso aconteceu? Aconteceu que Harvard mostrou isso para a gente, tá? Disfunção mitocondrial, de novo. Por que nós ainda temos discussão sobre isso? Porque, lembra, se nós voltarmos para a medicina chinesa ou para a história da medicina, nós vamos ver o quê? Que a nível observacional, mas há 3.000 anos atrás, eles definiram a doença como funcional, energética e, por último, orgânica. E hoje, nos últimos 10 anos, nós vemos o quê? A quantidade de artigos científicos que são, na verdade, produzindo, mostrando que a disfunção mitocondrial, portanto, a não produção ideal do ATP, ela é a causa da disfunção celular, seja ela no cabelo, seja ela no miocárdio. Quer dizer, hoje é comprovado isso. Quer dizer, nós temos certeza disso. Quer dizer, por que então nós não podemos usar tudo e aquilo que melhora a função mitocondrial? Por que não? Por que nós temos esse medo? Tá certo? Por quê? Por que a gente está bloqueado? Nós temos que evoluir nesse aspecto, nós temos que estar mais livres. O sistema do canabinoide é outro exemplo fantástico, tá certo? Quer dizer, se nós voltarmos a 1920, nós tínhamos nos Estados Unidos o quê? Uma liberação do uso do canabinoide. Nós vemos já em algumas séries a nível de televisão que o que aconteceu com a cannabis de lá para cá? O que aconteceu foi o interesse
em liberar outras drogas, como os opiáceos. E isso fez que nos últimos 100 anos, ou 80 anos, nós tivemos esse bloqueio no uso do canabidiol. Se não fosse um israelense, que é o Mushon, que nos descobrisse em 1960, em 1991, em 2001, posteriormente, que nós temos, na verdade, a produção interna e temos um sistema endocannabinoide nosso, que age no seu corpo como um todo, que é uma ação, na verdade, mais completa, ele equilibra, ele é o CEO dos seus neurotransmissores, ele melhora essa imunomodulação, ele melhora a sua dor, tá certo? Quer dizer, se não fosse esse israelense termo que você desmerecia, ele como cientista, como observador, como estudioso, ele criou e aos poucos foi fazendo o quê? Estudos mostrando exatamente o que nós temos hoje. O que tínhamos em 920 e o que já também foi utilizado em 1770 na Rainha da Inglaterra e que era utilizado também na medicina chinesa. Então, de novo, nós estamos falando de legalidade. Mas o que é legalidade, de novo, na área de medicina? É você ser liberado, você poder utilizar. Então, me deixa um pouco constrangido, me deixa um pouco com medo de quando eu olho para algum profissional como eu, como área de saúde, você médico, que fica preso. Não fique preso. Nós estamos aqui para você pular essa etapa, tá certo? Para te ajudar você a vencer esse medo que você tem, tá certo? Você que está aí entendendo que isso é história, isso é ciência. Isso tem muitos anos. E vão existir períodos em que alguns legisladores vão concordar, ou algumas razões extra-técnicas vão discordar. Mas o que nós temos que ter em mente é estudar a história, estudar as várias formas que vão tornar isso uma coisa científica ou não científica. Seja ela de forma observacional, meta-análise ou longitudinal. Quer dizer, nós temos que entender isso aí. Então, como hoje eu vejo um oncologista que não sabe usar o sistema do canabinoide? Complicado, porque ele sabe que melhora muito a alimentação, o estado geral do paciente oncológico, que ele melhora muito o resultado do tratamento tradicional que ele faz. Como pode um reumatologista hoje usar drogas que dão tanto efeito colateral, se você tem na mão um imunomodulador tão amplo e completo como o canabidiol, tá certo? Como você pode ter um neurologista hoje, ou um psiquiatra, que ainda utiliza de drogas, que são úteis, ok? Que vão ter seu momento de ser utilizados, mas que causam muitos efeitos colaterais, e eles hoje ainda se sentem bloqueados. Por quê? Porque, na verdade, o Conselho Regional nosso só permite o uso do canabidiol se a receita for prescrita por neurologista ou por psiquiatra. E isso não existe, na verdade. Na verdade, o quê? O que é um neurologista? É um médico. Então, antes de ser neurologista, ele foi médico. E como médico, ele tem direito a fazer todos os procedimentos. Isso consta na nossa Conselho Regional de Medicina, no nosso código médico, tá certo? Então, a legalidade, o termo legalidade que nós utilizamos hoje é exatamente isso. Nós somos médicos. E como médicos, nós temos um código que temos que respeitar. Nesse código antineurologista, eu como médico, como cardiologista, podia fazer um parto. Eu poderia fazer o uso do canabidiol hoje, mas eu tenho uma regra a cumprir que é totalmente diferente da canadense, que é completamente da americana, que não é igual ao da Europa. Então, isso deixa você bloqueado. Isso faz, quem sabe até, nos atrasar um pouco na medicina, tá? Nos deixar realmente como um país de terceiro mundo, a nível de medicina. Porque será que nós precisamos sempre estar esperando que eles produzam alguma evidência científica e nós, para nós, na verdade, carimbarmos isso? Eu acho que não é necessário. Quer dizer que o ginecologista pode ficar tranquilo a nível de usar o hormônio bioidêntico, o ortopedista pode ficar mais tranquilo quando o seu atleta, que é de grande valia, né? Que hoje nós sabemos o valor que tem um profissional de atleta hoje, os contratos, os valores financeiros que envolvem esse mercado, usando isso em casa. Nós também temos que ter mais tranquilidade de poder prescrever o canabidiol, tá certo? Quer dizer, não precisa ser neuro, não precisa ser reumato,
neuropsiquiatra. Eu, como cardio, deveria poder também prescrever a receita. Por que não isso? Quer dizer, são regras, tá, que são impostas a nós, médicos, mas que nós temos que questionar. Questionar sempre baseado em conhecimento, tá certo? Então, é fundamental que vocês parem de bloquear você mais. Cada vez que você bloqueia você se torna um médico menos, quer dizer, menos completo, um médico que vai alcançar menos resultado, um médico que profissionalmente você vai ser menos realizado, tá certo? Vamos dar um exemplo simples, bobo, mas há 50 anos atrás era comum o médico virar o quê? Prefeito, político, o médico virar fazendeiro. Não, eu preferi pular essa coisa. Não que tenha algo contra ser fazendeiro ou, na verdade, político. Não, na verdade é porque eu sou médico. Eu jurei, Hipócrates, que é o nosso pai da medicina, que eu seria o médico. E eu, para conseguir o que eu queria, eu tive que sair da zona de meu conforto. Tá? Óbvio que eu me baseei em centros que são de referência. Óbvio que eu me baseei, na verdade, em profissionais que me ensinaram coisas, quer dizer, de maneira diferente, ver a medicina de uma forma diferente. E esse é o meu objetivo aqui hoje. É, através dessa forma de atalho, vamos dizer assim, né? De uma maneira rápida, colocar vocês que vocês podem, sim, alcançar algo maior do que vocês são hoje. Algo que foi vocês e nós juramos há tantos anos atrás, tá certo? E por último, o que eu coloco aqui para vocês? Se vocês querem procurar algum local em que você consiga, na verdade, ter essa segurança, em você se basear, em estar seguro e não estar se sentindo ilegal, desconfortável, tá? De que estão falando que você está fazendo alguma coisa que não tem base nenhuma, que é uma panaceia, que isso não presta. Quer dizer, você tem aí, mais uma vez, uma outra universidade de alto reconhecimento e que mostra que você pode, sim, fazer algo diferente, algo mais amplo, e não a medicina somente dos anos 80, 90 para cá, tá? Então, hoje, nós, através dessa live, tentamos, de uma maneira rápida, sucinta, usar a palavra legalidade. Entenda, legalidade é o que é legal, certo? O que é legal aqui não é que é o legal em outro país. O que é legal para um conselho regional não é legal para outro conselho regional. Quer dizer, essa diferença de legalidade é que nós, na minha opinião, nós temos que unificar. Temos que entender por que um conselho ou um país utiliza e o outro conselho não utiliza, tá? Então, eu espero que, através dessa live, eu tenha passado uma ajuda para vocês, para que vocês tenham um certo alento e uma força para entender que não precisa ficar especificamente na sua especialidade. Vamos ampliar o nosso conhecimento, tá certo? Vamos estudar mais, vamos estudar de uma maneira mais ampla, que nós vamos ter resultados melhores.